Bom dia, irmãs e irmãos. Espero que esteja tudo na santa paz de Deus. Vamos dar início aos nossos estudos dos dias de domingo. Vou solicitar a Mirella a prece inicial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Hoje os nossos estudos se concentram no livro Vinha de Luz, médium Chico Xavier e o Espírito de Emmanuel, nos auxiliando no campo do entendimento do Evangelho, algo que talvez, se nós somente lêssemos algumas passagens, talvez não aprofundaríamos tanto. Então, Vinha de Luz, né, como todas essas obras, essas lições de Emmanuel, eles nos auxiliam bastante no entendimento, no comportamento, né, no aprendizado contínuo. E a lição de hoje, ela é de número 73. Falatórios. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Poucas expressões da vida social ou doméstica são tão perigosas quanto o falatório desvairado, que oferece vasto lugar aos monstros do crime. A atividade religiosa e científica ha descoberto numerosos fatores de desequilíbrio no mundo, colaborando eficazmente por extinguir-lhes os focos essenciais, quando se há trabalhado globalmente no combate ao álcool e à sífilis. Ninguém lhes contesta a influência destruidora. Arruinam coletividade, estragam a saúde, deprimem o caráter. Não nos esqueçamos, porém, do falatório maligno que sempre forma em derredor imensa família de elementos enfermizes ou aviltantes. Afeição de vermes letais que proliferam no silêncio e operam nas sombras. Raros meditam nisso. Não será, porventura, o verbo desregrado o pai da calúnia, da maledicência, do mexerico, da leviandade, da perturbação? Deus criou a palavra, o homem engendrou o falatório. A palavra digna infunde consolação e vida. A murmuração perniciosa propicia a morte. Quantos inimigos da paz do homem se aproveitam do vozerio insensato para cumprirem criminosos desejos? Se o álcool embriaga os viciosos, aniquilando-lhes as energias, que dizer da língua transviada do bem que destrói vigorosos sementeiros de felicidade e sabedoria, amor e paz? Se há educadores preocupados com a intromissão da sífilis, por que a indiferença alusiva aos desvarios da conversação? Em toda parte, a palavra é índice de nossa posição evolutiva. É indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. Desprezar as sagradas possibilidades do verbo, quando a mensagem de Jesus já esteja brilhando em torno de nós, constitui ruinoso relaxamento de nossa vida, diante de Deus e da própria consciência. Cada frase do discípulo do Evangelho deve ter lugar digno e adequado. Falatório é desperdício. E quando assim não seja, não passe de escura corrente de venenos psíquicos, ameaçando espíritos valorosos e comunidades úteis. Falatórios. Acho que por si só, o título da lição, ela já direciona para nós a intencionalidade de Emmanuel, né, dentro do texto que ele nos passa.
Bem, sabemos também que esses falatórios, né, principalmente aqueles falatórios desvarios, né, aqueles falatórios sem utilidade, né, e tudo mais, ele, por vezes, também ele é muito nocivo dentro da nossa existência. Mas, dando continuidade, Emmanuel, ele pega um trecho aqui de Paulo, que está em Timóteo 2, e no capítulo 2, versículo 16, mas evita os falatórios profanos, porque produzindo maior impiedade. É notável, né, que dentro da convivência humana, que dentro da convivência em sociedade, seja ele por qual meio for, né, e quando eu falo seja ele por qual meio for, é que hoje, para se falar, para se balbuciar, ou até mesmo para escrever, como nas redes sociais, precisamos de bastante vigilância para não cairmos nesses falatórios ou em métodos de pensar ruinosos, porque isso nos trava na marcha da evolução. Isso nos trava na marcha da evolução. Ao ponto de, talvez, dentro de uma convivência, estar tudo bem e uma fala desagregar, uma fala conflitar, uma fala ofender, uma fala, olha só. Então, o poder da palavra emitida por nós, ela tem um poder imenso. Por isso, temos que tomar bastante cuidado, ser muito cuidadosos, ser muito cautelosos com o nosso modo de vida e o quanto que nos comprometemos com isso. O primeiro parágrafo que Emmanuel nos traz é: poucas expressões da vida social ou doméstica são tão perigosos quanto o falatório desvairado que oferece vasto lugar aos monstros do crime. Crime. Nossa, mas será que chega a tanto? Olha, tomemos cuidado. Tomemos cuidado. Eu vou até utilizar um exemplo que ocorreu essa semana. Sem citar nomes, até porque nem sei quem é. Mas ali no centro da cidade, caminhando a pé, teve um momento no trânsito ali, e dois automóveis com seus respectivos motoristas, com suas respectivas famílias dentro do carro, dos carros, né? Um não obedeceu o pare. Isso foi fato. Aí, e assim, muito perto mesmo, gente. Estava cerca de uns 20 metros da onde eu estava. Aí, um falando para o outro, gritando com o carro da frente, o da frente gritando com o carro do fundo, palavras de baixa vibração, até que o carro da frente para e o motorista desce. Aí eu falei, meu Deus. E aí a esposa desse rapaz, né, que parou na frente, desce junto e tenta impedir ele de uma briga, né? E o carro que estava de trás, o motorista também não abaixava a guarda. E olha só, ninguém bateu,
Não teve uma batida de carro, não teve nada. Houve, sim, um desrespeito do trânsito de um deles, mas olha onde que estava chegando. Né? Por isso que nós vemos tantas notícias destruidoras dentro de um ambiente de via urbana. E tudo começa do falatório, tudo começa da agressão verbal, é verbalista, né? Tudo começa da ofensa verbal, vai tomando um rumo que quando menos se vê e se atenta, acontece algo muito pior. E aqui está falando disso, de falatórios desvairados que oferecem vasto lugar aos monstros do crime. Olha, quando Jesus nos recomendou vigilância, é principalmente nesse ponto aqui, ó. Vigia e ora. Quando nos solicita que perdoemos, que é para perdoar. Opa, levou uma fechada? Alguém não te respeitou? Ah, você quer fazer uma menção? Faça uma menção educada. Ô, meu amigo, ô, minha amiga, você atravessou o sinal vermelho ali. Aí, se o outro subir o tom, encerra, silencia, segue em frente. Mas isso é muito difícil ainda, porque... E aí eu vou falar da humanidade, né? Ainda carregamos a humanidade um orgulho, né? Cada qual com o seu nível de orgulho. Ah, Rangel, nós vamos totalizar? Não, a gente está falando de humanidade. É óbvio que existem espíritos que já se, né, lavaram, já se banharam desse orgulho nocivo, mas tantos outros ainda estão prontos no armamento verbal, estão sempre preparados para o contra-ataque ou para o ataque. E aí é nesse ponto que Emmanuel ele vem nos elucidar, vem nos guiar no modo comportamental. A atividade religiosa e científica há descoberto numerosos fatores de desequilíbrio no mundo, elaborando eficazmente por extinguir-lhes os focos essenciais. Quanto se há trabalhado, louvavelmente, no combate ao álcool e à sífilis, é interessante, porque o Emmanuel, lembrando, né, é um livro de 70 anos, Vinha de Luz, Emmanuel, ele vem fazendo uma analogia com relação a tipo, ó, cientificamente, tudo se trabalha ao combate dos dependentes do álcool, da sífilis, né, que é uma IST, né, ou DST. Então, se faz muito por isso, né, e ele poderia dar muito mais exemplos. Ele foi breve e foi focado. Ó, quanto se há trabalhado louvavelmente no combate ao álcool e à sífilis, é importante entender isso, porque nesse parágrafo anterior, ele fala que a atividade religiosa e científica há descoberto numerosos fatores de desequilíbrio no mundo. E aí, por isso que ele traz, inclusive, uma enfermidade, uma doença, não, ou enfermidades e doenças, colaborando eficazmente por extinguir-lhes nos focos essenciais. Isso há muito tempo, né? Vamos lá. O caso da própria AIDS, os casos gerais de
cânceres. Como há pouco nós tivemos também a Covid, houve um movimento rápido para que se pudesse encontrar uma vacina, né, um antídoto para resolver. Só que aqui ele cita a questão do álcool e da sífilis, né? Como que se poderia trabalhar cientificamente em algo que pudesse auxiliar alguém contra o vício do álcool ou até mesmo a questão de uma doença como a sífilis. Mas, no próximo parágrafo, ele fala assim: ninguém lhe contesta influência destruidora. Ninguém lhe contesta influência... Deixa eu ver aqui. Bom dia, Júlia. É hora de lembrarmos do ensinamento. Sedes mansos e pacíficos. É isso mesmo, Júlia. E o qual é difícil ainda por causa de um orgulho que a humanidade, eu sempre vou citar a humanidade para não direcionarmos a ninguém, né? Ninguém tem que julgar ninguém, mas a humanidade, e essa humanidade ela contempla os encarnados e também os desencarnados que estão relacionados com o planeta Terra, né? Que é um outro, né? E é importante falar, um outro ensinamento, um outro guia, um outro norteamento que Jesus nos deixou também. Ah, mas eu não vou ficar quieto. Olha, esforcemo-nos. Ah, mas eu fui humilhado perto de outras pessoas. Olha como fere, né? Nós ficamos com um orgulho e um ego ferido. Tá tudo certo. Tá tudo bem. Chico Xavier já nos ensinava também, já nos testemunhava que não fosse de nós que partisse a agressão, que não fosse de nós esses falatórios desvairados, que não fosse de nós que machucássemos o próximo, que humilhássemos o próximo, que não parta de nós. E aí a importância de sermos, né? A importância de sermos mansos e pacíficos, ou procurarmos sempre no exercício diário ser, sempre utilizando a medida da lógica, né? Sempre utilizando o Deus, nosso Pai Criador, dentro dos nossos corações. Termos a sabedoria, e a sabedoria que vem do alto. Sabedoria. A sabedoria nos fará sairmos disso daqui, ó. Os falatórios, eles arruinam coletividades, estragam a saúde e deprimem o caráter. Não nos esquecemos, porém, do falatório maligno que sempre forma em derredor imensa família de elementos enfermiço ou aviltrantes, à feição de vermes letais que proliferam no silêncio e operam nas sombras. Sim, e não adianta nós argumentarmos ou nos desculparmos falando que foi o espírito obsessor que me fez falar isso. Foi o obsessor que me fez me comportar desse jeito. O obsessor me fez agredir. O obsessor me fez humilhar. Olha, não terceirizemos o que é compromisso nosso. A sintonia, ela vai atrair irmãos de mesma frequência. Agora, os nossos comportamentos é responsabilidade e compromisso nosso, inclusive em planejamento antes da encarnação.
Por isso a importância, e aqui reforça algo que, tipo, os falatórios, ele te deixa doente. Os falatórios traz a enfermidade. Olha, e olha só, traz a enfermidade para si mesmo e para o próximo. Uma palavra mal direcionada para um irmão, para uma irmã, pode custear uma existência. Pode custear uma existência. Por isso nós temos que tomar muito cuidado. Por isso precisamos tomar muito atento aos nossos comportamentos. Se nós direcionarmos palavras nocivas para quem já se considera derrotado, nós vamos provocar um terremoto mental no próximo. Nós vamos causar um furacão, um tsunami na cabeça desse próximo que já não estava bem, que só precisa de palavras boas, e aí vamos lá, derrubamos mais ainda. Tem pessoas chegando pedindo socorro e nós entregamos o quê em troca? Por isso a importância dessa compreensão. Os falatórios, ele é algo que é responsabilidade nossa. Ah, o Rangel está falando assim, ele deve ser um santo. Não sou, não, e isso é para mim. Isso é para mim. E eu sei que ali na frente eu vou cair de novo, porque eu ainda tenho um orgulho. Mas Emmanuel, ele vem para nos despertar, para abrir essa visão ainda, né, tão embaçada do reino divino. E ainda estamos tão presos aqui na crosta. Não é fácil. Não é fácil. Por isso que o principal objetivo da nossa existência, dentre tantos, dentre as amizades que temos que fazer, que cultivar, o amor que devemos cada vez mais aumentar para o próximo, o perdão e tudo, mas o principal objetivo da nossa encarnação é comigo mesmo, é com os meus comprometimentos, são com as minhas lutas contra as minhas más tendências, é comigo mesmo, é a reforma íntima. O principal objetivo da reencarnação é a reforma íntima. Raros meditam nisto. Não será, porventura, o verbo desregrado o pai da calúnia, da maledicência, do mexerico, da leviandade, da perturbação? Olha, o verbo desregrado. Emmanuel é muito sábio também na utilização das palavras aqui, né? O verbo desregrado, o verbo desequilibrado, né? O verbo egoístico, o verbo orgulhoso, ele ainda é esse processo, né? Ele não seria o pai da calúnia, da maledicência, do mexerico, da leviandade, da perturbação? Sim, sim. E por isso que talvez nós ainda nessa condição de planeta de provas e expiações e, claro, espíritos em processos regenerativos, né? Porque muito se fala, vai chegar o mundo de regeneração, mas isso já tem que estar acontecendo também. Provas e expiações e regeneração, se faz necessário esse processo. Nós estamos em vias de fato para isso, né? Então, na onde que nós precisamos consertar a máquina? Consertar a máquina? Sim. Reencaminhar as nossas ações. Calcular as nossas atitudes. É agora.
é no presente. E aí, ele vem no próximo falando assim: Deus criou a palavra. O homem engendrou o falatório. Deus nos ofereceu o dom da conversa, do diálogo, que inclusive é o que nos pauta nos relacionamentos. Não estou falando das pessoas que, de um certo modo, precisa se utilizar por outros meios. Por exemplo, uma pessoa com deficiência, e ela é muda. Ela vai ter o meio também de relacionamento e de diálogo dela. Hoje nós temos as comunicações, a linguagem por sinais, né? Nós temos Libras aí hoje, né? E tudo mais. Que nos dá como estar, né? Conversando, relacionando. E Deus não nos deixara faltar nenhum recurso nesse processo evolutivo, nesse sentido. A gente sabe a realidade espiritual de cada um. Cada um, né, tem a sua realidade espiritual. Por algo que, de um certo modo, veio a desempenhar, veio, né, a praticar e algo do tipo. Mas não nos faltará meio. Não nos faltará meio para isso. Então, Deus criou a palavra, mas o homem engendrou o falatório. A palavra digna infunde consolação e vida. A murmuração perniciosa propicia a morte. É o que nós estávamos agora mesmo conversando. Se você vai ferir verbalmente, vai ofender, vai humilhar quem já está se sentindo um espírito derrotado, nós podemos encaminhar para algo muito ruim. Por isso que a intencionalidade das nossas conversas, elas têm que procurar ser as mais nobres e úteis possível. Mais nobres e úteis possível. Por isso da vigilância constante que teremos que ter. Teremos que ter. Se não temos ainda, temos que vigiar. Vigiar os nossos comportamentos. Quantos inimigos da paz do homem se aproveitam do vozerio insensato para cumprirem criminosos desejos? Não estava citando aqui agora mesmo do trânsito? De repente, um destes está com a cabeça lá em cima, com vários problemas que a Terra oferece. Já não está legal. E, de repente, o estopim, a pólvora que precisava, o pavio que precisava ser aceso, é nesse momento que, dentro do descarregar, que pode ser de várias maneiras, acaba numa tragédia, numa destruição. Olha como que funciona esse mecanismo também, um mecanismo perigoso, um mecanismo destruidor, dentro de palavras mal direcionadas, mal empregadas. Se o álcool embriaga os viciosos, aniquilando-lhes a energia, que dizer da língua transviada do bem, que destrói vigorosas sementeiras de felicidade, sabedoria, amor e paz? Se há educadores preocupados com a intromissão da sífilis, por que a indiferença alusiva aos desvarios da conversação? Aqui a analogia de Emmanuel traz assim:
olha, já existem tantos processos de preocupação humana sendo aqui tratada, mas nós temos que ainda prestar atenção com relação a esses verbos ditosos destruidores, que é algo que se acontece na rotina humana, Quando menos se vê, ofendemos. Quando menos se vê, uma piada, uma anedota que nada auxilia, que é inútil. E é nesse ponto que, por exemplo, olha só que interessante, é nesse ponto, por exemplo, que nós vemos tantas homofobias, nós vemos tantas preconceitos gerais, racismos, xenofobia, misoginia, porque brotam dessas palavras e, né, destruidor, na onde já não se, olha só, no nível de evolução que nós estamos, está certo, nós somos de provas e expiações, mas nossa, nós estamos um caminho já no trajeto, na onde não se há necessidade mais para atos preconceituosos, e nós vemos muito isso ocorrer ainda, por causa de ditos nocivos e agressivos, que segregam, que separam, que procuram extinguir, né? Não vai. E isso nasce nesse campo. E olha, porque se por antes Emmanuel ele cita o álcool como um vício destruidor e a sífilis como uma doença grave, e o poder verbal, que é algo que não se aplica no vício e nem na doença grave, mas que pode ser vicioso também e pode trazer enfermidades. Olha a relação que Emmanuel faz para que nós possamos compreender. Nós precisamos nos atentar a isso. E eu vou fazer nesse parágrafo aqui, ó. Olha só. Que dizer da língua transviada do bem, ou seja, que está indo para o lado do mal, né? Que destrói vigorosas sementeiras de felicidade, sabedoria, amor e paz? E olha só. Por que a indiferença alusiva aos desvarios da conversação? A indiferença, ele entra nesse campo. Esse campo, nós estamos falando aqui do preconceito e de todos os malefícios que qualquer processo desse pode ocasionar na humanidade. Em toda parte, a palavra é índice de nossa posição evolutiva. Indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. Então, me fale o que tu falas que eu mais ou menos vou saber seu nível evolutivo. Então, por isso que nós temos que nos esforçarmos. Nós temos que nos esforçarmos no dom da palavra. Desprezar as sagradas possibilidades do verbo. Desprezar as sagradas possibilidades do verbo quando a mensagem de Jesus já esteja brilhando em torno de nós, constitui ruinoso relaxamento de nossa vida diante de Deus e da própria consciência. Desprezar as sagradas possibilidades do verbo, o quanto que nós podemos ser saudável nas nossas conversas, nas nossas palavras, desprezar isso, quando a mensagem de Jesus já esteja brilhando em torno de nós, olha que interessante, nós estamos aqui, estamos no estudo evangélico, né? Num estudo da doutrina espírita, num estudo
que traz Jesus, traz Paulo, como na passagem aqui, falamos de Deus e tudo mais, ou seja, nós estamos em torno de toda essa luz que nos acompanha. Nós estamos. Mas se eu desprezo o verbo edificador, mesmo estando em torno disso, constitui ruinoso relaxamento da nossa vida diante de Deus e da própria consciência. Espera aí, nós já estamos em torno de bastante luz. Então, por que não buscarmos essa mesma luz que nos, envolta? Por quê não trabalharmos e não utilizarmos o verbo para o bem e para o amor? Cada frase do discípulo do Evangelho deve ter lugar digno e adequado. Cada frase. Falar o que é útil, mas o que é útil a Deus. Ter conversas nobres, mas não é a nobreza do rico, não é a nobreza dos bens, é a nobreza da alma, é a riqueza que Jesus nos ensina e nos guia. Falatório é desperdício. E quando assim não seja, não passa de escura corrente de venenos psíquicos, ameaçando espíritos valorosos e comunidades inteiras. Pois bem, despertemos cada vez mais. Nos atentemos às intuições de espíritos mais preparados, que nos protegem e procuram nos guiar. Saibamos renunciar o nosso próprio orgulho. Está difícil, de um certo modo, de extinguir o orgulho, o egoísmo e a vaidade, que é um trabalho intenso, mas que, por vezes, se não todo e sempre, procuremos renunciar a isso. Mas, nossa, está difícil. Minha garganta está até coçando. Renuncie e procuremos nos tornarmos mais nobres. Lembremos de Jesus, o maior de todos os espíritos que já passaram pela crosta terrestre. Não contra-atacava. Respondia amorosamente. Repare que boa parte dos ensinamentos de Jesus foi interpelação. Fariseus, saduceus, publicanos, foi boa parte dos ensinamentos de Jesus foi por respostas nobres e de luz. Que possamos nos esforçar para que isso ocorra também. Palavras de baixo teor, de baixa frequência, desequilibra o ambiente. Então, levantemos o teor de nossas palavras num campo de renúncia, de vigilância e de oração e melhoremos os nossos ambientes, os nossos arredores, a nossa condição em realidade espiritual. A próxima lição do livro Vinha de Luz é de número 74, Maus Obreiros. E o nosso próximo estudo é a continuação do Livro dos Espíritos, primeira obra básica de Kardec. Antes de encerrarmos, deixo em aberto para que vocês, quem quiser falar, pode falar, quem quiser escrever. A Júlia colocou aqui, esforcemo-nos
em iluminar o verbo que usamos. Esforcemo-nos. Esforcemo-nos. Porque nós estamos na condição do esforço, né? Então é isso. Jesus veio nos guiar e nos orientar para isso, né? Esforcemo-nos. Renunciemos, peguemos a nossa cruz e sigamos Jesus nos atos nobres de luz e de amor que devemos seguir. Tornarmos refletires da luz celeste. É isso. É isso mesmo. E sigamos em frente, no esforço diário, hein? O esforço é diário. Deixa eu ver mais aqui. Tornemos-nos refletores da luz celeste. É isso. Teve trocou um L aí pelo K, né, Júlia? Tá tudo certo. Celular. Gente, vamos partir para o encerramento. E antes de solicitar Fabiano para fazer a prece de encerramento, vamos elevar nossos pensamentos ao mais alto, a Deus, Jesus e aos amigos espirituais. Direcionemos os nossos fluidos àqueles irmãos e irmãs que aqui encarnados passam pelos momentos difíceis, pelas provas e expiações, doenças, enfermidades, estão nos hospitais, nas casas de saúde, nas casas de acolhimento e repouso, que estão em condições de rua, na miséria terrena, seja aqueles que estão passando por problemas de saúde mental, talvez estão dentro dos lares, em qualquer outro ambiente, passando por provações penosas, que eles também possam ser abençoados, que a espiritualidade maior possam os intuir e dar a força necessária para o caminho, seja levado àqueles que desencarnaram, mas que talvez ainda não despertaram para essa nova realidade, que ainda estão transeuntes numa crosta terrestre, que também possa se fazer luz e claridade no despertar desses irmãos e irmãs, e que tenha humildade para o auxílio e o pronto socorro fraterno para serem levados para o atendimento imediato, seja levado aqueles irmãos e irmãs que estão nas regiões inferiores do plano espiritual, que possam também enxergar a luz, que são esses irmãos espirituais que contribuem para a ordem e o equilíbrio, que também possam ser socorridos, e seja levado àqueles que já estão nos hospitais espirituais, nas casas de acolhimento espiritual, para que tão logo também possam contribuir para a seara de Deus. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus, obrigado, amigos espirituais, por esse estudo do dia de hoje. E aí eu solicito o Fabiano para fazer a prece de encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Júlia. Obrigado, Tivanete. Obrigado a Viviane, que esteve há pouco com a gente. A Mirella, a Vitória, a Rafaela,
aos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham no canal do YouTube. Muito grato por esse estudo. Que tenhamos o domingo e uma semana cheia de luz e paz. Que abençoado já sabemos que somos. E que, se Deus quiser, domingo que vem, dando tudo certo, estaremos aqui novamente. Muita luz e paz para familiares, amigos, vizinhos, enfim, a toda a humanidade. Que assim seja. Tchau. Que assim seja. Um bom domingo para todos, uma boa semana e até domingo que vem. Que assim seja, Fabiano. Fica com Deus.